Vamos então para o nosso segundo segmento de coraça, que é a nossa coraça oral. Quando a gente olha para a coraça oral e olha para os aspectos físicos dela, as partes que englobam são a boca, a língua, toda a estrutura interna da boca, junto com os músculos, esse músculo aqui mais conhecido da mastigação, o masseter, o próprio queixo, nossa base do crânio, o occipital, a nossa faringe. Percebe como as couraças, vocês vão perceber ao longo das aulas, que elas estão muito interligadas. Então, por mais que a gente traga essa divisão, vocês vão perceber que é algo que vai se comunicando. O corpo ele não é dividido, né? A gente já sabe disso. Há essa comunicação. A gente divide apenas no sentido para que a gente tenha melhor compreensão de como esse processo se dá. Até porque a gente sabe que às vezes um processo que iniciou aqui, o nosso corpo ele tem a capacidade, através da fáscia, de gerar a biotensegridade, então de fazer com que essa tensão corra por um certo caminho. Então, tranquilamente, de uma coraça oral, a gente pode vir a desenvolver uma coraça cervical, torácica e ocular também. Mas quais são os sintomas físicos dessa couraça oral, quando temos alguma questão ali de tensão ou de estiramento nessa couraça? Então, a principal coisa seria o bruxismo, que a gente sabe bem que muitas pessoas, e durante muito tempo eu sofri, e às vezes quando estou em momentos mais tensos eu ainda sofro, tenho que fazer um trabalho de corporal, um trabalho de respiração para conseguir liberar. Esse bruxismo, muitas vezes aqui essa tensão no masseter, ela corre, ó, e traz a tensão lá na ATM e também chega na cabeça, né, a partir aqui do nosso occipital. Então a gente pode também ter dores de cabeça, ter essas dores de cabeças mais tensionais, que a gente sabe, né, quando é uma dor tensional. Aqui também tem a ver com as nossas inflamações na garganta, como a amidalite. Também pode ter a ver com a respiração, porque percebe que muitas vezes a gente acaba respirando com a boca aberta, a gente dorme com aquela boca mais solta, aberta. Também, então, tem a ver com a respiração. E mais ou menos seriam esses os sintomas, né? Então, quando a gente olha para essa boca e tenta mergulhar um pouquinho nessa representação, a gente não tem como não pensar lá o nosso primeiro objeto de nutrição, tanto alimentar quanto afetiva, que foi a nossa boca, com a nossa amamentação. Foi o primeiro lugar onde a gente conseguiu essa nutrição fora do corpo. Então, essa couraça, ela fala muito sobre nutrição afetiva e como que a gente se sente. Então, os primeiros meses ali, onde há ou não houve a amamentação, fala muito sobre essa percepção de nutrição afetiva. E aí, quando a gente fala de nutrição afetiva, a gente vai falar da carência afetiva. Então, muitas vezes a gente vem com uma carência que nem sabemos de onde que vem, que ela pode ter vindo desses primeiros meses de vida e algo que você não conseguiu, enfim, ter essa nutrição. Então, essa nutrição ela é muito ligada à nossa mãe, que é aquele nosso primeiro contato direto, quando somos bebês. E aí, como é que esse corpo reage em relação a essa nutrição, como ele se sente afetivamente? Então, a gente pode ter algumas reações. A gente pode se sentir carente e, como defesa, dizer assim: não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de você, e afasta. E aí, quando a gente afasta, eu não preciso de você, a cabeça ela dá uma quebradinha, ó, a gente levanta um pouquinho o queixo para cima e a gente vai com essa postura para a vida, ó, eu não preciso de você. Percebe que a gente estrutura? Só que a gente estrutura esse pescoço a muito custo, porque não é uma estrutura que vem lá da base, ela é uma estrutura que cresce, infla esse peito, guarda esse ar e não consegue também a pulsação. É uma estruturação de pescoço que
a gente fala que é uma estruturação fria, não tem pulsação. E muitas vezes então acontece essa quebra aqui lá na cervical, que também vai trazer esses problemas posturais. E a outra maneira também da gente se portar em relação a esse afeto que não foi dado é trazer muita raiva desse afeto que não tem dado, aquela cobrança. O mundo precisa me dar afeto, eu preciso receber afeto. A gente vem com aquela cobrança de receber do mundo e vem com muita raiva, e muitas vezes a gente traz aqui, a gente tranca, traz aquela tensão. Então eu vou acertar, eu vou ser autossuficiente, eu vou ser perfeito, se torna muito rígido e tranca ali e vai com raiva para a vida. Isso também é uma maneira, uma representação a partir dessa carência afetiva que a pessoa sente. Ela pode responder assim. E uma outra maneira também que responde, percebe que essas duas maneiras, elas são maneiras mais onde há a contração, né? Onde está preso aquela musculatura. E aí a outra polaridade dessa couraça é quando a gente já está mais solto. Então a gente está carente, a gente quer receber, a gente não consegue dar conta, e aí a gente solta a boca, a gente quer receber, a gente fica ali, de boca aberta. Percebe que todo o corpo ele vai acontecendo junto, né? Não tem como a gente soltar a boca, percebe que eu já solto os ombros. Então é assim que vai acontecendo. Então percebe aquela pessoa assim que se mostra mais carente e que a partir daquela carência ela pode até se fazer de vítima para ser olhada, para chamar atenção. Percebe como é que é a boca dela, se a boca dela não é mais solta, se ela acaba direcionando um pouco o queixo para frente, fazendo com que ela fique naquela posição de me dê, receba. Eu vi uma vez num vídeo de um professor meu, ele falava, né, que era a posição daquele do passarinho com a boca aberta para receber a comida. E muitas vezes é como a gente posiciona assim o corpo. Então, aqui, como vocês viram, fala muito sobre essa questão afetiva e como a gente nutre. Então, o que é importante compreender antes da gente trazer os exercícios, né? É importante compreender que essas faltas que a gente teve na nossa infância e que a gente, enfim, traz no corpo, traz em forma dessa carência, a gente precisa hoje, como adultos que somos, como gestores dessa vida, desse corpo, a gente tem que hoje conseguir encontrar um espaço para acolher, para nós mesmos, nos autonutrirmos, escolhermos algo que seja bom pra gente, escolher esse autocuidado e essa autonutrição. Uma das coisas também, um dos pontos que é importante trazer, que muitas vezes essa falta de nutrição a gente acaba compensando com a compulsão. Então a gente se sente tão desvitalizado, tão sem força nesse afeto, que a gente acaba enchendo tanto de comida, de bebida. Então a gente vai trazendo. E a reatividade também, aquela que a gente tranca os dentes, ela pode também ser projetada para o outro através da fala, através daquele impulso reativo emocional, onde você sai brigando, sai xingando, sai acusando. Então tudo tem a ver com essa oralidade. Então, dada essa compreensão, eu vou mostrar alguns exercícios que trabalham nessa parte física. Sempre lembrando, gente, que a gente está trabalhando na parte física, claro que irá ter uma consequência na nossa percepção também mental e emocional, porque a gente sabe que o físico age sobre o emocional, assim como o emocional age sobre o físico, mas sempre lembrando que a terapia, qualquer tipo de terapia que faça sentido para você, ela é importante para que você possa reorganizar seus pensamentos, reorganizar essas emoções, ressignificar toda essa estrutura que está ali elaborada, tá bom? Então a gente vai lá para os nossos exercícios. Então a gente pode começar mexendo a língua. Então a gente vem, ó, inspira pelo nariz e solta, abrindo. Muitas vezes a gente tá com essa língua lá presa no céu da boca. Então a gente inspira,
Ah. Mais uma vez, inspira. Maravilha. Aí a gente traz também uma volta de 360 graus com essa língua. Então a gente solta lá, ó, e vai experimentando. Pro outro. Aí trazendo esse movimento, às vezes a gente até pega a língua assim, ó. Puxa, vê como é que tá a tensão. A tensão dessa língua. Vê se tá muito rígida, vê se tá muito dura, se quando você toca dói, né? Aí a gente pode vir com os dedinhos aqui, ó, trazer no maxilar, inspira, solta. Inspira, solta. Isso, vai soltando, soltando. Faz a massagem. E aí a gente pode até subindo aqui, ó. As têmporas também aqui, também engloba essa parte, né? Tem total reflexo aqui no masseter, então a gente pode trazer aqui o movimento, fazer a inspiração, ó. Soltar. E aí a gente inspira. Solta. Maravilha. E aí a gente pode também pegar aqui, ó, nosso tubo aqui da faringe, ó, a gente pega aqui e a gente começa a trazer a vibração para essa parte. Então a gente inspira. Solta. Muitas vezes está muito rígido essa parte do corpo. Inspira. Isso, e vai soltando. Próprio abrir, abre, fecha, fecha, fecha. Traz esse movimento, ó, movimento com a boca. A gente está trazendo movimentos para tirar daquela parestesia. Aqui, isso. E aí, como final, a gente pode trazer algo que a gente já estimula o nosso nervo vago, que passa aqui também pela nuca, que faz parte dessa, pega um pouquinho o caminho dessa coraça oral, que é inspirar pelo nariz, soltar pela boca com vocalização. Então a gente pode fazer o OM, a gente inspira pelo nariz, inspira pelo nariz. Então o que é legal? É legal que quando você se sentir assim, com essas características que eu trouxe, que façam sentido para você, você pega, coloca alguns exercícios, faz, vê se libera um pouco dessa tensão. Pelo menos essa tensão mecânica você vai liberar. E a partir dessa tensão mecânica que você libera, você já vai conseguir mais fácil reorganizar seus sentimentos, seus pensamentos. Então experimente e depois me conte.